Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Iniciamos hoje uma nova temporada que tem por objetivo homenagear um dos grandes nomes do Espiritismo. Estamos falando do filósofo poeta, do apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. No presente ano, comemoramos 170 anos de seu nascimento. Sua obra é magnífica e sua vida também. Que tal entendermos um pouco mais, aprendermos um pouco mais sobre elas e verificarmos por que ele é considerado mais do que um continuador, um consolidador da doutrina espírita? Para discorrer sobre esses assuntos, temos sempre o prazer renovado de contar com a presença da professora Sônia Teodoro da Silva. Olá, Márcia. Olá aos telespectadores e internautas do YouTube, no canal da TV Mundo Maior. Sem dúvida nenhuma que essa temporada nós temos muito a falar sobre Leon Denis, sobre a sua obra, que é extensa, conforme a Márcia disse, e aborda diversos assuntos. Falar sobre Leon Denis hoje é falar de temas e da sua própria vida, é de vital importância para todos nós que somos espíritas conscientes, que divulgamos a doutrina espírita, seja através de palestras públicas, através de livros, através de aulas nos centros espíritas e principalmente, Márcia, ele é um exemplo de vida. Então, Leon Denis jamais poderia ser considerado, ele, enquanto escritor, ou a sua própria vida, como desatualizado, como perdido no tempo, já que ele nasce em 1846 e morre em 1927, quer dizer, esse período entre o século XIX e século XX, de grande transição também, não é? As experiências de vida que ele teve foram intensas, tanto sob o ponto de vista da vida pessoal, quanto a vida profissional, a vida familiar, né? E principalmente no movimento espírita da época. Então, Leon Denis é e será sempre o nosso exemplo de conduta, de perseverança no bem, nas atitudes no bem e principalmente a divulgação correta do Espiritismo, da doutrina como um todo. Então, Márcia, antes de nós iniciarmos esses comentários tão importantes sobre a vida dele, eu quero sempre lembrar a vocês de que as temporadas anteriores sempre servem como base de estudos e de aperfeiçoamento para aquele que estuda dentro da casa espírita, filosofia espírita, ciência espírita e a religiosidade espírita. Eu quero lembrar ainda que Allan Kardec e Leon Denis são patronos do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, né? Nós temos com muito orgulho essa escolha que nós todos, né? E nós vamos ter um evento proximamente, oportunamente, que vai também lembrar a vida e a obra de Leon Denis. Bem, Sônia, no programa de hoje, nós vamos dar assim rápidas pinceladas sobre a vida desse grande homem, mas nos programas posteriores abordaremos as suas obras, que são assim fundamentais para todo aquele que deseja aprofundar os seus estudos em filosofia espírita. Conheçamos a obra, mas conheçamos primeiro o homem. Gaston Lisse, um dos biógrafos de Leon Denis, nos informa o seguinte: ele nasceu numa cidadezinha francesa chamada Fougue, a 1º de janeiro de 1846. Foi, portanto, contemporâneo de Kardec, embora bem mais novo. No entanto, mesmo sendo francês, né, morando no mesmo país, ele só se avistou com Kardec durante 3 vezes em toda a sua vida. E não foi uma vida tão curta assim. Leon Denis viveu 81 anos, vindo a falecer na cidade de Tours, onde passou a maior parte da sua vida, no dia 12 de abril de 1927, como você agora há pouco falou.
O menino Leon Denis nasceu numa família humilde de artesãos e camponeses. E desde muito cedo ele passou por situações financeiras difíceis, teve que pegar pesado no trabalho juntamente com seu pai e precocemente ele assumiu encargos de família. O seu pai, nos informa o Gaston Lisse, o senhor Joseph Denis, era mestre pedreiro. E, segundo palavras desse mesmo autor, é bastante instável no trabalho e pouco perseverante, o que fazia com que eles tivessem que frequentemente mudar de residência, mudar de cidade, e isso atrapalhou um pouquinho a frequência de Leon Denis à escola regular, porque nem sempre havia vaga nas escolas locais. A sua mãe, a sua doce mãe, Anne Lucie, ela tinha estudo e o preparou, ensinando os rudimentos do alfabeto e de aritmética antes do menino Leon entrar na escola regular. Aos 12 anos de idade, ele termina o curso primário, mas ele não consegue prosseguir nas escolas regulares porque a questão financeira pesava muito e atrapalhava os seus estudos. Todavia, sua sede de saber, a sua perseverança notável, a sua memória prodigiosa, fez com que, ele lia muito, fez com que ele se tornasse um autodidata de vasto conhecimento, não só vasto, como profundo conhecimento em várias áreas. Provavelmente como herança intelectual de vidas passadas. Mas nós vamos deixar para falar sobre isso no nosso próximo bloco. Queremos avisar àqueles que porventura tenham perdido algum programa anterior que poderão acessá-lo através da nossa videoteca que se encontra no portal filosofiaespírita.org ou então através do site da tvmundomaior.com.br. Lá existe uma página do Filosofando. Já voltaremos.